do versículo 21 ao 28. Mateus 15, do 21 ao 28. Amém? Misericórdia? Diz assim, o título: Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então, com base nesse texto, eu gostaria que nós refletíssemos hoje, como é uma homenagem às mães, uma mãe aos pés do Salvador. Que nós pudéssemos, a partir desse texto, pensarmos nessa mãe e trazer para as mães de hoje, uma mãe aos pés do Salvador. Nós, como mães, nós precisamos estar constantemente aos pés do Salvador. Mas nós vamos analisar a história dessa mulher. Então aqui nós vemos uma mulher, uma mãe aflita, E assim como essa mãe, nós vemos hoje muitas mães aflitas aí, Muitas mães, muitas vezes, enfrentando situações em suas famílias, problemas, e elas muitas vezes não sabem a quem recorrer. E recorrem, às vezes deixam, em última opção ali, Jesus. Então, assim como essa mãe estava aflita, muitas mães hoje estão aflitas aí aos pés do Salvador. Então, elas estão por todos os lados, essas mães aflitas, procurando respostas, procurando ajuda. Por que sofrem as mães? Por que as mães sofrem? Quem é mãe aqui? Você sofre? Você já sofreu pelos seus filhos? É fácil ser mãe? Não é, mas é uma bênção, É uma dádiva de Deus. Então, as mães, geralmente elas sofrem pelos seus filhos. E essa mãe aqui, de Mateus 15, embora ela fosse uma gentia, que não era do povo de Deus, era fora do povo de Deus, mas ela tinha uma grande fé. Ela era uma gentia, não fazia parte do povo de Deus, mas ela tinha grande fé. E ela chegou ali abatida diante de Jesus. Porém, a gente sabe no final que ela saiu vitoriosa. Por que ela saiu vitoriosa? Porque a fé, ela foi uma mulher de fé. E a fé, ela vem da graça divina. É Deus que nos dá fé, Então, se Deus não nos der a fé, a gente não tem. Então, essa mulher, ela demonstrou muita fé. Por isso que ela foi atendida ali, Tem uma frase de Spurgeon, ele dizia que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Eu achei isso muito forte, Então, uma pequena fé, pouca fé, levaria a sua alma ao céu, mas se você tiver uma fé tão grande, você vai trazer o céu para a sua alma, para perto de você. Então nós vamos pensar no primeiro ponto. Uma mãe aos pés do Salvador, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com os filhos, Então uma mãe aos pés do Salvador é aquela mãe que ela sabe o que está acontecendo com os seus filhos. E essa mulher, ela sabia. Ali no verso 22, ela sabia o que estava acontecendo com a filha dela. Ela sabia quem era o inimigo da filha dela. Ela sabia quem estava tentando ali destruir a sua filha, quem estava que estava conspirando contra a sua família. Então ela tinha essa consciência, Então uma mãe aos pés do Salvador, ela tem essa consciência. Quem é
o inimigo que está rondando a minha filha, quem é o inimigo que está rondando o meu filho, quem é o inimigo que está rondando a minha casa. Então ela tem discernimento disso. Um outro pregador, chamado Peter Marshall, ele pregou um célebre sermão no Dia das Mães e afirmou que elas são, as mães, guardas das fontes. As mães são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos, né? Então, as mães, elas são isso mesmo, porque elas têm essa sensibilidade, né? De entender, de perceber quem são aqueles amigos que estão perto dos seus filhos ali. Mãe tem isso, né? Não gostei daquele seu amigo, para os meninos, não gostei daquela sua amiga, não sei, não senti isso, senti algo. Mãe tem isso, né? De ter essa percepção de quem é amigo e quem é inimigo ali, quem está cercando os seus filhos. Segundo ponto, né? O primeiro, que era uma mãe aos pés do Salvador, ela tem discernimento do que está acontecendo com os seus filhos, porque ela discerne o problema que atinge, que ela viu o problema que estava atingindo a sua filha. Segundo, ela discerne a solução do problema que atinge sua filha. Então essa mãe, ela percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural, ou seja, não era uma questão assim de algo, de estudar numa escola melhor, de morar num bairro mais seguro, de ter um conforto maior, não, né? Ela já tinha buscado aqui, porque se fosse isso, ela não iria atrás de Jesus, mas ela foi atrás de Jesus porque somente Jesus poderia resolver o problema dela, né? Então ela tinha consciência disso, que qual que era o problema que estava atingido e quem que podia trazer essa solução. Então ela vai até Jesus, ela o busca, ela o chama de filho de Davi, que era um título popular que Jesus tinha ali porque fazia milagres, né? Depois o chama de Senhor e finalmente no 23 ela se ajoelha ali, né? Depois ela se ajoelha diante do Senhor e ela começa clamando e termina adorando. Então ela chega clamando até Jesus e no final ela adora Jesus. Então ela começa atrás de Jesus chamando, pedindo por socorro, e ela termina aos pés de Jesus em adoração. Então uma mãe aos pés do Salvador transforma a necessidade que ela tem em adoração. Eu tenho uma necessidade, como ela tinha uma necessidade, mas ela transformou isso em adoração, porque ela se prostrou aos pés do Salvador. Seu clamor foi por misericórdia, né? Ela clamou por misericórdia. Então ela estava aflita, precisando de ajuda, e ela pediu ajuda a quem poderia ajudá-la. E ela não, porque ela não se conformava em ver a filha dela destruída, ela não se conformava com aquela dor que a filha dela estava, não era uma dor somente dela, era uma dor que a filha estava passando, mas ela tomou aquela dor para si. E ela viu os problemas ali como uma oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. Então o sofrimento daquela mulher pavimentou o caminho dela até o encontro com Deus. Quantas vezes não é assim, né? Quando tudo está bem na nossa vida, a gente acha que não precisa de Deus, que nós somos autossuficientes. Muitas vezes precisam vir os problemas e as dificuldades para pavimentar o nosso caminho até Deus. Às vezes Deus usa, Deus permite que os problemas venham até a nossa vida, até a nossa casa, até a nossa família, para a gente reconhecer que nós só dependemos do Senhor e que nós só precisamos dele. Então, o sofrimento dessa mulher, se não tivesse acontecido isso aqui com a filha dela, talvez ela não teria tido um encontro com o Salvador e que a história dela não estaria na Bíblia. Mas ela precisou passar por isso. A filha dela precisou passar por esse momento, né, que o inimigo rondou ali a vida da filha dela para que ela se achegasse ao Salvador. Então, nós precisamos transformar os nossos problemas, as nossas necessidades em adoração ao Senhor. Você quer vencer os seus problemas? Seja em família, seja você mesmo. Então, transforme isso em adoração. Uma necessidade de adorar ao Senhor. Então Deus, às vezes, Ele adia, né? Às vezes a gente tem problemas que a gente não encontra a solução. Às vezes na nossa casa, as mães, né? Às vezes
enfrenta situações, problemas que não vê solução, que parece que nunca se resolve, porque Deus às vezes adia a solução dos nossos problemas para que nós nos prostremos aos seus pés, porque se Ele já conceder, o Senhor conhece nosso coração, e Ele sabe que a gente, de repente, às vezes está só querendo a solução do problema, mas o Senhor, Ele não quer somente solucionar o nosso problema, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Senhor, Ele quer ser suficiente para nós. Então muitas vezes Ele usa os problemas. Tem pessoas que não precisam, tem pessoas que elas não precisam de problemas para se achegar até Deus, e Deus conhece o coração. Mas tem alguns que precisam, porque se não tiver problema, não vai, continua na sua vida. Então Deus, Ele nos quer para perto dele, então Ele usa muitas vezes os problemas para nos aproximar. O clamor daquela mulher foi um clamor com senso de urgência. Ela não perdeu a oportunidade. Irmãos, pensa como se Jesus, ele passava por várias cidades. Então Jesus era uma pessoa, uma celebridade na época, né? Então pensa, Jesus vai passar em Campo Grande, hein, gente? Aproveita a oportunidade, né? E essa mulher, ela aproveitou essa oportunidade, porque foi a única vez que Jesus foi ali para aquelas terras de Tiro e de Sidom, né? Jesus não voltaria ali. Então ela aproveitou a oportunidade. Opa, Jesus está aqui, vamos lá, né? Então as oportunidades, elas passam. Então é tempo das mães clamarem, hoje é tempo das mães clamarem a Deus pelos seus filhos, porque o inimigo, ele está em derredor e furioso para tragar os nossos filhos, porque às vezes ele olha para nós e ele sabe que ele não pode mais nos atingir, porque nós já estamos no nível de maturidade espiritual, as mães, os pais, e ele vai aonde? Ele vai atacar aqueles que são indefesos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para tentar nos atingir também, porque sabe que se atingir o nosso filho, atingir nossa filha, vai nos atingir, né? Ele não consegue nos atingir diretamente, mas ele usa meios para nos alcançar, né? Então é oportunidade das mães clamarem a Deus pelos seus filhos. Você está esperando uma oportunidade? Essa é a hora. Talvez você já clamou, talvez você já cansou, talvez você já desistiu, mas não é tempo de desistir, é tempo de continuar clamando pelos seus filhos. Não desista, seja persistente. É tempo das mães se unirem em oração pelos seus filhos. Unir as mães, umas às outras. Às vezes as mães, muitas vezes se unem, a gente, quem já foi mãe de criança pequena, que a gente tem muita criança pequena, né? Mas muitas vezes a gente fica meio que competindo, né? Uma fala assim, ai, meu filho andou com 1 ano, ai, mas o meu andou com 11 meses e 29 dias, né? Aí fica aquela competição muitas vezes, ai, meu filho desmamou não sei quanto, ai, tirei a fralda, não sei, aí fica aquela competição muitas vezes. É tempo de nós nos unirmos em oração, levantarmos um exército de mães para orar pelos seus filhos, para dizer para o inimigo, aqui não, nessa geração você não vai tocar, porque nós estamos aqui, nós estamos nos levantando como um exército de intercessoras pelos nossos filhos. Então nós temos que ter um senso de urgência. É para amanhã isso? É para o mês que vem? É para o ano que vem isso? Não, é para agora, é urgente. São coisas que nós não podemos adiar. É orar e interceder pelos nossos filhos, porque a mente, o inimigo vem na mente, age na mente, usa tudo que tem, ele não cansa, ele não desiste, ele não para de procurar meios para alcançar a mente e os corações dos nossos filhos. Então por que a gente está adiando? A gente não pode adiar, tem que ser agora, é urgente isso. Como você se comportaria, uma perguntinha, como você se comportaria se visse seu filho numa casa em chamas? Você teria urgência em intervir para salvar o seu filho? Ou você fala, depois eu vejo isso.
Sua casa está pegando fogo. E aí? É urgente isso ou não? É urgente. Você vai lá para tentar apagar, chama bombeiro, chama o que for, vai, pega balde, chama vizinho, não sei. Vai lá, se joga no meio das chamas, vai. Por quê? Porque isso é uma urgência. Também a gente precisa ter urgência em ter os nossos filhos salvos. A gente não pode deixar isso para amanhã. A gente não pode planejar isso para o ano que vem. Tem que ser urgente. O clamor, uma mãe, né, que se prostra aos pés do Salvador, o clamor dela é cheio de empatia. Porque o problema da filha dela era o problema dela. Ela pegou para ela. A gente não pode falar assim, não, porque às vezes mãe fala e filha não ouve, né? A gente sabe disso quando o filho vai crescendo, né? Fala. Quando é criança ainda ouve ali, o chinelo tá ali, né? Os psicólogos de plantão estão ali para ajudar, né? Mas conforme vai crescendo, eles vão criando asinhas, se acham os donos, as donas dos narizes, né? Não, eu sei me virar, eu sou adolescente, sou jovem, sou jovem, né? E acha que sabe. Então, a gente meio que perde controle, assim. A gente não pode mais lá intervir. Tem coisas que a gente tem que dar a autorresponsabilidade. Você não pode, tem que dar autonomia. Não pode fazer certas coisas mais. Você tem que instruir, ensinar, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu te avisei, fulano. Aí a pessoa se dá mal. Problema seu. Pai fala isso, mãe às vezes fala isso, se vira. Às vezes eu falo para os meus filhos, eu te avisei, se vira. Porque às vezes precisa desse choque de realidade também, né? Mas aquela mãe, naquela situação, era algo urgente e ela pegou aquele problema para ela. Então ela falou assim, tem compaixão de mim. Mas quem estava com o problema? Era a filha dela, mas ela teve empatia, ela pegou para ela. Senhor, socorre-me. Então era a sua filha que estava possessa, mas ela sofria como se fosse ela que estivesse naquela situação. A dor da filha dela era a dor dela. Então o sofrimento da filha era o sofrimento dela. E as mães, elas têm isso, né? De sentir a dor do seu filho. De pegar, quantas vezes nossos filhos pequenos estão com febre, e febre não passa, e você dá banho, você dá remédio, E o que você quer? Você como mãe, o que vem na tua cabeça? Deus, passa pra mim essa febre, joga aqui, é uma dor de garganta, joga pra mim. A gente quer pegar pra gente, né? Porque a gente é uma empatia tamanha. E como a Júlia veio aqui, né? Falar sobre a mãe, como que é o amor, só o amor de Deus está acima, né? Do amor de mãe. Por quê? Porque a mãe, ela quer pegar isso, né? Ela não quer ver os filhos sofrendo, não quer. Então a libertação da filha daquela mulher era a causa mais urgente da vida dela. A filha estava possessa, mas para ela aquilo, ela queria aquela solução ali naquele momento. Então ela foi diretamente aos pés do Salvador. Uma mãe aos pés do Salvador está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Aí lá do 23 ao 27, a gente tem algumas situações que mostram quais foram os impedimentos, quais eram as barreiras que tinham ali para que essa mãe conseguisse esse objetivo, né? Então essa mãe, ela era determinada. Lembra de Jacó? Que Jacó segurou o anjo, né? Jacó segurou o anjo, né? Então, Jacó, ele não desistiu. Ele agarrou ali no pé do anjo, lutou e, enfim, não largou a bênção, né? Não queria largar a bênção. Então, como Jacó, aquela mulher, ela agarrou-se ao Senhor sem abrir mão da bênção. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela não era tida como povo de Deus. Ela era uma gentia. Ela não descansa e nem deu descanso a Jesus. Ela não descansou. Não, eu quero, né? E ficou lá insistindo. Não deu descanso para Jesus. E ela enfrentou 3 obstáculos antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida dela. Assim como essa mulher enfrentou 3, você pode estar enfrentando também 3, 4, 5, sabe Deus quantos obstáculos. Mas se você persistir, você continuar, você vai ver o milagre acontecer. Você só não pode desistir. Não desista. Primeiro obstáculo, está ali no versículo 23.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Então o primeiro obstáculo ali foi o desprezo dos discípulos de Jesus com a dor daquela mulher. Eles não pedem ajuda a Jesus para atender essa mãe, mas para, manda ela embora. Ai, ela é chata, tá gritando aqui, manda ela embora, né? Olha os discípulos, a ajuda que eles estavam dando para aquela mulher. Eles não se importaram com a dor dela, não quiseram se ver livre, mas quiseram se ver livre dela, né? Sai daqui, é um problema que eles não queriam resolver. Eles não intercederam em favor dela, mas contra ela. Eles a desprezaram em vez de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a se lançar aos pés de Jesus. Então, quantas vezes você vai aos pés de Jesus e tem pessoas que poderiam te ajudar, mas elas agem como os discípulos aqui? Quantas vezes você vem à igreja e às vezes você não se sente tão acolhido, porque os irmãos me acolheram, não sei o que, quem não vai saber também? Você está desistindo no primeiro obstáculo. Essa mulher, ela não desistiu nesse primeiro obstáculo. Outro obstáculo que essa mulher enfrentou ali, a barreira do silêncio de Jesus. No 23, ela ainda fala, então, mas Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher chega desesperada e Jesus, com o silêncio de Jesus, né? Aquele silêncio ensurdecedor. Então, só que aquele silêncio de Jesus, ele é pedagógico, porque ele nos ensina. Muitas vezes você vai clamar a Deus por uma causa e o que você vai ouvir é apenas um silêncio. Entenda que esse silêncio, Deus quer falar também alguma coisa através desse silêncio. Porque o nosso Deus, ele nos ouve a todo tempo. Ele nos ouve, mas muitas vezes Ele quer nos ensinar algo. Então, há momentos que o céu, você clama, você ora, você pede ajuda, você planta bananeira, cospe fogo, assovia, faz um monte de coisa e parece que nada acontece. Parece que nada acontece. Então, é muito mais fácil crer quando a gente está cercado de milagres, quando a gente ora e acontece. Nossa, é muito fácil crer assim. Difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio. É difícil você continuar crendo, né? Então, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior, parece que em vez de melhorar, só piora, na sua visão, né? Então, esse foi, para aquela mulher, o silêncio de Jesus foi uma barreira que ela poderia falar assim. Imagina você falar com alguém, você chegar desesperado. Pensa aqui no pastor. Você chega desesperado para o pastor. Pastor, está acontecendo isso na minha casa, pastor. Vem comigo, por favor. Vem me ajudar, pastor. Fulano está assim, fulano está daquele jeito. Vem, pastor. E o pastor olha para sua cara e não fala nada. Que a gente imagina que não vai acontecer, né, pastor? Antes de você perguntar, pastor, a gente vai tentar adivinhar. Mas imagine, a gente está falando de Jesus. De Jesus. A mulher chegou desesperada. Quando alguém chega desesperado perto de mim, eu fico esbaforida, né? Eu fico nervosa. Jesus. Silêncio. Então essa foi a segunda barreira que aquela mulher enfrentou. Terceira barreira. A barreira da resposta de Jesus, né? Olha, a segunda foi o silêncio. A terceira, a partir do 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, primeira coisa, Jesus falou: não fui enviado senão à casa de Israel. Pelo amor de Deus, foram umas palavras desanimadoras. Você já tinha ali, lá, sido rejeitada pelos discípulos. Depois, Jesus ficou olhando para você. Depois, Jesus falou assim: eu não vim para você, eu vim para a casa de Israel, porque ela não fazia parte do povo de Israel. Então foram palavras desanimadoras. Então, em vez dela, pensa em tocar uma musiquinha triste. Imagina uma musiquinha bem triste, a mulher sair abaixando a cabeça e falar: já deu para mim. Não foi isso que aconteceu. Ao invés dela sair desiludida e revoltada, ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
em vez de desistir da causa, ela adorou e orou. Então, às vezes, nós vamos clamar a Deus por algo na nossa casa que a gente não vê resposta, e aí a gente desiste e vai embora. É nesse momento que o Senhor está em silêncio e fica esperando qual vai ser a tua reação. Você vai embora? Agora? Que está tão perto. Deus te dá a bênção? Você não sabe, mas eu sei, eu estou vendo, eu sou Deus. Está tão perto, você vai? Então essa mulher, ela não foi. Ela adorou e ela orou. Outra coisa que Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, o 26. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, ela converte a palavra desalentadora em otimismo. Em vez dela falar: poxa vida, comparou até cachorrinho aqui, já deu pra mim, né? Não. Ela transformou a derrota em vitória. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça de Deus. Aí, nessa parte aqui, uma pergunta para a gente pensar: por que Jesus agiu assim como essa mãe? Por quê? Jesus não se importou com a dor dela? Ela não era importante para Deus? Jesus não se colocou no lugar dela? Não era importante para ele que a filha dela fosse liberta? Não, ele se importou sim, mas isso foi para despertar no coração dela uma fé robusta, para chacoalhar ela, para deixar ela mais forte, mais resiliente. Quantas vezes na sua vida você só leva pancada? Pancada de um lado, pancada do outro, né? Pensa em criança. Não falo muito dessas crianças de hoje, mas crianças da nossa época, que a gente caía, ralava o joelho, daqui a pouco estava brincando de novo, caía, ralava o joelho que já estava ralado e nunca curava, e foi criando uma casca grossa e negócio, né? Então, quanto mais você é chacoalhado, quanto mais vem as lutas, bate em você vai ficando mais forte, mais resiliente. Agora a gente vive uma geração que é tudo dodói, não pode olhar que a pessoa já vai para terapia, a pessoa já vai... É muita fragilidade. Por quê? Porque não está sendo forjado essa fé. As pessoas, elas estão num tempo, nós estamos num tempo que a gente tem as coisas assim. Aí parece aquelas crianças mimadas que pedem coisa para o pai e falam: se não me der, eu vou gritar, eu vou me jogar no chão. Ou às vezes se joga sem nem avisar, né? Se joga. Por quê? Porque quer aquilo naquela hora. Mas com Deus não é assim. Então, pai e mãe, se você dá tudo para o seu filho a hora que ele quer, você está formando uma pessoa que vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus. Porque com Deus não é assim. Não é na hora que a gente quer. E aí, eu falei com Deus não me ouviu, então eu vou ali, eu quero morrer, a vida não serve mais. Pronto, já era, vou tirar minha vida, não quero mais, porque hoje está assim. Tudo, qualquer problema, as pessoas, em vez de enfrentar de cabeça erguida, de pedir força, de ir atrás de Jesus, de clamar, de adorar, de orar, elas querem uma resposta imediata. A resposta não vem, minha vida não vale nada. Deu para mim, já deu essa vida. Então Jesus, ele forjou naquela mulher uma fé robusta, né? O Deus agiu assim em outras épocas. Se a gente olhar outros personagens, por exemplo, com Abraão, Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. Depois de quantos anos que veio? Foi assim? No próximo ano? Não foi. Demorou anos para a bênção de Abraão vir. E aí, quando chegou a bênção de Abraão, Deus falou assim: sacrifica teu filho para mim? Oi? Como é que é? A minha bênção? Como não, né? Aquilo ali Deus fez para forjar a fé de Abraão. Outro personagem também, com as irmãs de Lázaro. Vocês lembram das irmãs de Lázaro? Quando Lázaro estava enfermo, Jesus falou: não, está indo, calma, estou chegando. Depois ele chegou depois de quantos dias? Depois de 4 dias, né? O que já tinha acontecido com Lázaro? Tinha morrido já. Meu Deus, o senhor disse que o senhor viria para forjar a fé daquelas irmãs. Entende? Então, Jesus, ele agiu assim para muitas vezes. Jesus vai agir assim com você. Ele quer
forjar em você uma fé robusta, que Ele quer que você tenha uma fé, que você realmente confie que Ele vai agir. Não vai ser no teu tempo, não vai ser na tua hora, mas vai ser na hora que Ele determinou, mas Ele quer que você seja resiliente. O que é resiliente? É você suportar as tempestades. Vão vir tempestades, mas você não vai cair, você não vai ceder, porque a sua raiz está firmada aonde? Na rocha. Você não vai desistir. E é essa fé que o Senhor quer forjar em teu coração nessa noite, mãe, para você não desistir daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Está demorando? Está demorando. Talvez na sua visão está demorando, mas o tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, é boa, agradável e perfeita. Indo já para o final, uma mãe aos pés do Salvador, ela triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Jesus, lá no 28, ele elogia a fé daquela mãe. Ele diz assim: mulher, grande é a sua fé. Agora há pouco ele estava dizendo, comparando com o cachorrinho, né? Depois ele fala: mulher, grande é a sua fé. Então Jesus elogiou a fé daquela mulher. Mãe, não desista dos seus filhos. Se aquela mãe tivesse desistido, ela não teria alcançado, mas ela permaneceu e Jesus ainda a ele elogiou. Então, os nossos filhos não foram criados para o cativeiro. Nossos filhos são filhos da promessa. Nossos filhos são herança do Senhor. Deus não criou os nossos filhos, não permitiu que eles viessem ao mundo para eles serem do inimigo. Mas nós precisamos ter fé. É em nós. O Senhor está contando conosco para isso. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada, a não ser o seu sucesso em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra aquele que tem fé. Quando você tem fé, você está honrando a Deus. E daí Deus, ele te honra por causa dessa fé. Aí ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Deus, ele pode todas as coisas, irmãos. Deus pode todas as coisas. Mas a nossa fé é saber: Deus quer isso aqui, Deus quer. Então, quando você vai fazer algo que você tem certeza, Deus quer. Deus quer que os seus filhos sejam salvos? Deus quer. Isso é fé. Deus quer que nenhum se perca nesse mundo? Deus quer. Então isso é fé. Então isso é fé. É quando você sabe o que Deus quer. Deus, ele vai querer a morte do ímpio? Deus vai querer que as pessoas se deem mal? Não. Deus não vai querer isso, né? Então não é fé eu pensar que Deus não quer isso. Então nós precisamos insistir. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Aquela mãe, ela recebeu pela vitória de sua fé a libertação da sua filha. E Jesus falou para ela algo muito importante, que eu quero que você sinta aí no seu coração. O Senhor também falando para você. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Imagina você ouvir isso do Senhor. Seja conforme você deseja. Quando a gente ouve isso de Deus, é porque o que a gente deseja está de acordo com o que Ele deseja. Lá em Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Essa mulher, ela se deleitou no Senhor profundamente, totalmente. E no final ela ouviu que o desejo do coração dela seria concedido, porque ela insistiu, ela não desistiu. Então não desista de ser adoradora do Senhor, não desista de ser essa mulher que busca, essa mãe que ora pelos seus filhos, essa mãe que intercede, essa mãe que não desiste. Não pare, continue, porque no final você vai ouvir: seja conforme você deseja. Você tem orado pela salvação do seu filho? Seja conforme você deseja. Você tem orado pela libertação
da sua casa seja conforme você deseja. Quem aqui quer ouvir isso de Deus na sua vida? Então não desista, seja como essa mulher. A fé reverteu aquela situação, aquela menina ficou sã, porque a fé reverteu a situação, o pedido dela foi atendido, a bênção chegou, porque a fé venceu, ela venceu mediante a fé. Carlos Studd disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé não é em você, não é no sistema, não é no mundo, mas é a fé em Jesus. Porque quando a gente tem fé em Jesus, você pode olhar o impossível, vai acontecer, porque você está tendo fé em Jesus. Então a fé nele ri das impossibilidades. Você olha aqui e você fala assim: isso aqui é intransponível para mim, mas eu confio em Cristo, mas eu creio no poder de Jesus. Você ri da situação. Tem coisas que você determina na sua vida. Eu já tive experiência de determinar coisas que as pessoas riram de mim na hora, e aí depois aconteceu. Eu falei: eu tenho fé. Coisas simples, tá? Não são coisas grandiosas não, são coisas simples, mas que você vê o agir de Deus. Deus trabalha na simplicidade, nas coisas do dia a dia. Então aquela mãe, ela voltou para sua casa aliviada, encontrou a sua filha liberta, porque ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. Então, para finalizar, o que eu quero dizer para as mães nos dias de hoje, para nós, o que a gente aprende com essa história dessa mulher, né? Para nós não desistirmos de orar pelos nossos filhos, não desistirmos de crer no milagre que Deus pode fazer na vida dos seus filhos, não importa a idade, seja bebê, seja criança, seja junior, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, não importa. O milagre de Deus não tem idade. Ele pode agir conforme a gente crê, né? Então não desista. Deus pode transformar uma maldição em bênção. Então não aceite passivamente: ah não, esse é o meu fim, é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer para a sua casa. Deus, Ele não fez você ser mãe para você ver seu filho perecer. Deus não fez você ser mãe para ver o seu filho ir para um lugar que não é para perto do Senhor. Deus não fez. Deus não criou o seu filho para ser chacota, para que o inimigo venha rir da sua cara. Deus não criou o seu filho para isso. Deus criou o seu filho, Deus formou o seu filho no seu ventre com uma promessa. E você, mãe, não pode desistir. Não desista, lute pelos seus filhos, ore por eles, resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos. Está com o último fôlego de vida, mas ainda continua, sabe? Tô indo, mas eu estou lutando aqui, não vou desistir. Então alguns filhos talvez estejam perdidos lá fora da igreja, muitos dentro da igreja, mas a mãe, ela precisa se derramar aos pés do Senhor, e ela precisa crer no milagre e não sair até que a fé, que ela triunfe pela fé, que ela vença pela fé no Senhor. Então nós podemos trazer os nossos filhos ao Senhor pela oração, nós podemos orar, nós podemos clamar pela vida dos nossos filhos em qualquer momento, em qualquer situação, e o Senhor, Ele vai nos atender, mas nós precisamos agir como essa mulher: adorar, orar, buscar, não desistir, permanecer, persistir, não desistir, crendo que o Senhor, Ele vai nos atender na hora certa. A gente só não pode parar. Só não pare, não desista, não retroceda. Está chegando o tempo, está chegando a hora. Se você parar agora, você não vai poder ouvir isso aqui do Senhor. Eu quero ouvir isso aqui do Senhor, então eu não vou parar. Eu convido você também a não parar. Amém? Que Deus te abençoe.